Olá, pessoal. Eu sou o professor Sandro Lunardi e, como vocês já devem ter visto no site do Unicuritiba, eu estou acompanhando vocês nesse módulo de Relações Coletivas do Trabalho. Eu tinha feito todo um planejamento para os nossos encontros presenciais, mas infelizmente o coronavírus, a pandemia, impediu esse encontro por razões, obviamente, de saúde pública diante da calamidade em que o Brasil atravessa. Por isso, embora eu já tivesse inclusive encaminhado a vocês a programação do curso com os pontos que teríamos de diálogo, mesmo que à distância, ainda assim fomos surpreendidos, portanto, com essa novidade que foi a medida provisória 927, que trouxe um conjunto de inovações legislativas que impactam no direito individual do trabalho, mas que guardam íntima correlação com as relações coletivas de trabalho em nosso país. Por isso, em ajuste com a coordenação do curso, com a professora Ana, eu optei em fazer adequações, então, nesse ponto, para que pudéssemos não só enviar a aula via slides para vocês, mas também com esse reforço desta conversa, dessa aula gravada que fiz, que estou encaminhando a vocês essa noite. Portanto, o ponto que nos faz concentrar os nossos esforços, estudos e atenção é o coronavírus, as relações de trabalho e um direito de trabalho de emergência. E dentro disso teremos que analisar as questões de meio ambiente do trabalho, as questões desse direito do trabalho de emergência, que aciona um conjunto de dispositivos que são utilizados e existentes, né, pouco utilizados, né, diga-se de passagem, mas existentes no nosso estuário normativo e que possibilitam achar algumas saídas ou soluções em momentos de crise. Junto a esse estuário normativo, portanto, como disse e antecipei a vocês, temos a medida provisória 927. Então, atravessaremos essas hipóteses normativas jurídicas, mas concentraremos a nossa análise na medida provisória 927. Portanto, a título introdutório, eu gostaria de destacar para vocês que o Brasil, portanto, tem um fenômeno social e econômico, né, que é decorrente de uma doença vinda de terras estrangeiras, né, a pandemia mundial decorrente do coronavírus. Essa doença se transforma numa pandemia mundial, como disse, torna-se uma emergência de saúde e, portanto, é importante que vocês se atentem para dois diplomas normativos, a Lei 13.979 de 2020 e o Decreto Legislativo número 6 de 6 de março de 2020. Esses dois instrumentos criam as condições jurídicas para o reconhecimento da calamidade pública, a decretação da emergência de saúde. Além disso, existem as manifestações dos governos estaduais, e aqui também tivemos o decreto estadual que ratifica essa hipótese jurídica de calamidade pública, estabelecendo diversas limitações à liberdade do concorrencial, de empresa e, por conseguinte, todas essas consequências no direito do trabalho e até, quem sabe, no direito de ir e vir das pessoas, que estarão cada vez mais limitados à medida que a doença vá avançando etapas e vá se tornando mais perigosa para as pessoas em nosso país, em nosso estado e na nossa cidade. Portanto, tendo todo esse instrumental jurídico, você tem disparado, portanto, no Brasil, uma grande crise econômica com impactos sociais, políticos e jurídicos. Do ponto de vista econômico, é um fato público e notório, vocês já estão acompanhando e, por conseguinte, devem estar, inclusive, impactados por todas as mudanças e transformações
que sofremos nas últimas 2, 3 semanas e que basicamente impactaram na suspensão da atividade produtiva em grande parte por conta do isolamento social existente. Tivemos, do ponto de vista concreto, um impacto inclusive na nossa atividade, né, aqueles que são advogados ou servidores do Judiciário ou do Ministério Público, com a suspensão das atividades, né, para que as pessoas fiquem em isolamento social, mas na condição de home office ou de teletrabalho, para que minimizem-se os prejuízos na prestação jurisdicional ou na prestação de serviços públicos essenciais no Poder Judiciário. Isso tudo, obviamente, acionou o botão de emergência do sistema jurídico, né? O mercado de trabalho está em crise. O mercado de trabalho atravessa por uma crise que, da minha experiência profissional, nunca tinha visto, né? Percebemos diversas movimentações dos empresários tentando achar alternativas e nesse momento em que as informações fluem com muita rapidez, a gente acompanha todos os dias e creio que vocês também devem estar acompanhando atentamente a tudo que acontece, e as soluções vêm sendo construídas a todo momento, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista do enfrentamento da doença, mas especificamente do ponto de vista dos nossos interesses de estudos nas relações coletivas de trabalho, eu gostaria de apresentar para vocês algo que eu estou denominando como um direito do trabalho de emergência, um direito do trabalho que é pouquíssimo utilizado, mas que apresenta, portanto, suas ferramentas, seus instrumentais tão importantes e necessários para a construção de saídas jurídicas nas relações entre capital e trabalho e nas relações juridicamente formais. E, evidentemente, estamos aqui a tratar dos trabalhadores sob a égide do regime da CLT. Portanto, este direito de trabalho de emergência trata algumas hipóteses em que você preserva o posto de trabalho, especificando algumas condicionantes para que essa situação possa persistir do ponto de vista jurídico e econômico, e outras que passam pelo desligamento em massa, os programas de demissão voluntária. Quero analisar com vocês a situação concreta, em primeiro lugar, dos aspectos da força maior. A força maior vem prevista no artigo 501 da CLT, ela decorre, seja de uma situação geral da economia, onde haja uma paralisação do trabalho por ato de autoridade, esta é uma das hipóteses da força maior, ou aquela situação prevista no artigo 486 da CLT, que é a paralisação temporária ou definitiva motivada por ato de autoridade municipal, né? Então, neste caso, nós temos situações limítrofes passíveis de enquadramento no que se denomina de factum principis, né? É o fato do príncipe, é a autoridade estatal intervindo na atividade produtiva ou na atividade empresarial e, portanto, tendo capacidade ou condições de, inclusive, suspender esta atividade. Então, esse é um aspecto muito relevante nesse momento de coronavírus e que pode determinar algumas consequências, né? Essas consequências podem levar ao rompimento contratual ou à diminuição da atividade produtiva. E nesses dois aspectos a gente tem soluções, então, no aspecto normativo trabalhista para saídas pactuadas, negociadas no âmbito de patrões e empregados. Evidentemente que ao relatar essas questões, eu tenho plena consciência que isso tudo acontece para aqueles envolvidos num momento de muita dificuldade, de muita angústia e incerteza com o futuro. E certamente a aplicação dessas normas requer muita cautela, paciência, planejamento de quem vai aplicar e, lamentavelmente,
muita resiliência para aqueles que se submetem a essas questões. Portanto, a segunda hipótese que eu gostaria de tratar com vocês, que estão todas elas indicadas nos slides que eu postarei na página da Unicuritiba, diz respeito à suspensão do contrato-trabalho, né? A suspensão do contrato-trabalho ou um outro neologismo estrangeiro, que é o layoff, né? Que é a suspensão do contrato-trabalho. Essa hipótese, inclusive, estava prevista na medida provisória 927. Eu vou deixar para que essa particularidade da medida provisória 927 nós tratemos especificamente naquele momento da análise da medida provisória, mas essa condição já era pré-existente no artigo 476A da CLT, que eu gostaria que vocês revisitassem, que é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho para, né, a hipótese de suspensão do contrato de trabalho para a qualificação profissional. Ou seja, não é a mera e simples suspensão do contrato de trabalho. Lembrando, né, você tem a hipótese de suspensão do contrato de trabalho para a aplicação do direito disciplinar, o direito punitivo do trabalho. Aquela hipótese de suspensão do contrato de trabalho para uma aplicação de pena disciplinar, ou você pode ter a suspensão do contrato de trabalho em hipóteses específicas em que o empregado esteja temporariamente submetido a uma condição que suspenda as condições da prestação de serviços ou que seja inerente à relação de emprego. Portanto, analisando agora especificamente o conteúdo do artigo 476A, farei a leitura para vocês. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 da CLT. Sinteticamente, as questões essenciais envolvidas nessa hipótese de suspensão do contrato de trabalho são 4. Primeira delas, a chancela sindical, ou seja, a expressa previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. O sindicato, portanto, deve intervir na mediação desses interesses entre patrões e empregados. Segundo aspecto, esta vontade coletiva expressa num acordo ou convenção deve estar ratificada por uma aquiescência formal do empregado. Ou seja, para além das tratativas coletivas, o empregado individualmente deve aderir a esta condição, sob pena de não estar abrangido por essa suspensão coletiva do trabalho ou parcial, né? Além disso, o empregado deve estar pré-avisado, e o sindicato profissional também, com 15 dias de antecedência. Além disso, e o mais importante, é a participação do empregado num curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, portanto, as condições do ato jurídico coletivamente organizado, com a aderência desse trabalhador a um instrumento coletivo, a questão do aviso prévio, da comunicação prévia da existência dessa suspensão do contrato de trabalho, combinada à frequência desse trabalhador ao processo de capacitação profissional, todos esses aspectos conjugadamente formam os elementos da suspensão do contrato de trabalho. Portanto, essas condições, embora sejam rígidas, elas são possíveis de serem viabilizadas, porque nós temos também a própria estruturação do programa de seguro-desemprego, que garante o pagamento de uma bolsa qualificação, que vem então prevista especificamente na Lei 7998 de 90, que seria em tese a Lei do Seguro-Desemprego, mas foi submetida a uma alteração legislativa, no qual foi inserido o artigo 2º-A, que trata da Bolsa Qualificação Profissional
e estabelece as condições específicas para que isso aconteça. Portanto, o empregado deve ter uma jornada não de trabalho, mas de ensino durante a suspensão do contrato de trabalho. Mas alguém poderia perguntar: essa suspensão do contrato de trabalho comporta o pagamento regular de salários? Não. Não, porque não há prestação de serviços. Não há tempo empregado na prestação de serviços. O tempo está destinado a um período de formação profissional. E nesta condição, o empregado poderá acessar, como disse, a lei do seguro-desemprego para postular a Bolsa Qualificação Profissional, que está regrada especificamente no quantitativo e nos seus valores, nas mesmas condições existentes para a concessão do seguro-desemprego. Mas lembrando, a Bolsa Qualificação não é seguro-desemprego, embora esteja dentro da regulação própria do seguro-desemprego. É uma modalidade especial no qual os trabalhadores utilizam dos recursos do seguro-desemprego para, com essa bolsa de qualificação, poder fazer frente a uma dificuldade da empresa. Eu acho que isso é uma questão importante que se diga. O layoff sempre é utilizado quando a empresa está numa condição econômica difícil. Essas são as experiências que foram implementadas historicamente. Posso citar a vocês o caso das empresas das indústrias automotivas aqui da região metropolitana de Curitiba, e depois nos slides eu vou deixar um exemplo, um caso concreto, um caso real, no qual o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba pactuou condições com a Renault e estabeleceu um acordo coletivo fixando todas as condições da suspensão do contrato de trabalho. Portanto, o layoff, a suspensão do contrato de trabalho, tem esse conjunto de regramento com resoluções do CODEFAT estabelecendo a forma da carga horária, o tempo que o empregado deve ter de atividade, que pode ser à distância ou presencial, na execução dessa parte de qualificação profissional, lembrando que o limite máximo é 5 meses. E que a fixação desse dispositivo nos seus parágrafos estabelece condicionantes para que a empresa também não utilize essa ferramenta da suspensão do contrato de trabalho como um subterfúgio para não honrar os seus compromissos trabalhistas. Além disso, algumas condicionantes importantes na suspensão do contrato de trabalho: o empregador deixa de ter a obrigação de pagar salário, mas poderá vir a honrar o pagamento de uma ajuda compensatória mensal, que não tem um valor pré-definido, pré-estabelecido. Professor, mas se recebesse R$ 2.300 de salário, essa ajuda compensação teria que ser igual? Não. Isso tudo vai depender das condições negociais estabelecidas entre o sindicato de trabalhadores e a empresa envolvida, que no acordo coletivo de trabalho vão pactuar essas condições. Lembrando que, do ponto de vista remuneratório, o empregado receberá essa bolsa qualificação, que poderá ser agregada com essa ajuda, auxílio compensatório mensal. Agora, do ponto de vista dos benefícios, o empregador está totalmente vinculado à manutenção dos seus benefícios. Então, por exemplo, se esse empregado recebia salário e benefícios tais como seguro-saúde, ticket de refeição, cesta básica, esses benefícios devem necessariamente estarem protegidos, não são suprimidos em caso de suspensão do contrato de trabalho. Então, essas condições e essa arquitetura jurídica muito específica, muito peculiar, que regem, regulamentam as condições para a suspensão do contrato de trabalho, mas que tem destinação própria para a qualificação profissional. Passamos então para a medida provisória 927. A medida provisória 927 foi publicada no último domingo
e trouxe profundas modificações. O último dia 22 de março trouxe ao mundo jurídico a medida provisória 927, que aí sim essa tem nítida característica de uma ordem jurídica emergencial e específica. Toda a justificativa para a construção dessa medida provisória está calcada na decretação de calamidade pública. Isso tudo, inclusive os prazos fixados para regime de banco de horas, para a suspensão da fiscalização, todos estão calcados desde a fixação do prazo de calamidade pública e enquanto perdurar essa condição de emergência de saúde pública em nosso país. Portanto, vamos à análise da medida provisória, que eu creio que esse seja um aspecto muito relevante, muito importante e que seja de interesse de vocês conhecer, ou estudar, ou pesquisar, ou refletir melhor sobre o conteúdo, o alcance, vigência e os impactos disso na vida concreta de empresas e trabalhadores. Portanto, eu fiz uma agregação temática das questões trazidas pela medida provisória. A primeira delas que eu trago a vocês é a gestão da rotina de trabalho, com a adoção de ferramentas mais detalhadas ou com algumas alterações relativamente ao home office ou teletrabalho. Um segundo eixo muito importante, que é a gestão do tempo de descanso dos empregados nas férias individuais e coletivas. Um terceiro aspecto é a antecipação de feriados. Um quarto aspecto é a gestão do tempo de trabalho, a ferramenta de um regime especial de banco de horas e, além disso, a flexibilização de regras de segurança e medicina do trabalho, algumas alterações ou suspensões de exigências administrativas. Também a suspensão temporária da ação fiscalizatória da Auditoria Fiscal do Trabalho. No que diz respeito ao FGTS, algumas questões atinentes à suspensão temporária de depósitos, a possibilidade de parcelamentos. Ainda a instituição de um regime especial de trabalho aos profissionais da área de saúde. E, por fim, algumas questões atinentes aos instrumentos coletivos de trabalho, a sua extensão ou não, a sua ultratividade ou não. E, além disso, a inusitada medida de retroatividade dos efeitos da medida provisória para 30 dias antecedentes à sua vigência. Então, eu trago essa síntese temática da medida provisória da 926, da medida provisória 927, que eu encerro essa primeira etapa desta mini aula e depois trato num segundo vídeo especificamente os efeitos e as condições da medida provisória 927.